Glória a Deus, amém? Nossa, muito quietinho, gente. Tem que fazer festa. Falei, o povo da manhã, né? Eu sou barulhento, né? Quem me conhece sabe que eu sou barulhento. Eu gosto de música, né? Conversar. Então não fico muito quietinho, não. Fica à vontade, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, por favor. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Efésios está lá no Novo Testamento, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler versículo 18 em diante. Estou lendo a versão King James, talvez um pouquinho diferente da sua, mas não tem problema. Diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: E não vos embriagueis com vinho, em que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor? Aleluia. Nós estamos numa igreja pentecostal, né, gente? Então, aí, aleluia. Alguém, por favor. Então, assim, ó, você pode falar aleluia, glória a Deus, né? Não fique constrangido, é normal no nosso meio, tá? Então, não fique muito quietinho, caladinho, não, que eu gosto quando você interage. Senão fica muito vazio aqui só eu falando, fica muito triste. Então, quando você participa é melhor, certo? Certo? Misericórdia, gente. Se tivesse no velório, eu tava mais animado. Velório da família é mais animado, né, Sueli? Gente, então, nós temos a mensagem para nós nessa semana, nesse dia. Eu estava falando com o Maico no final de semana, sexta-feira, né? Quando a gente vai pregar, a gente sempre procura o que Deus quer falar. E tem tanta coisa que passa na nossa mente. Né? Eu falei para o Maico, para a Camila, eu queria, sei lá, eu posso pregar sobre esperança, sobre fé, sobre qualquer coisa. Mas o que Deus quer falar? Qual é a vontade de Deus? Parece ser fácil, mas não é. Né? Parece que a gente está bem confortável aqui pregando, mas não estamos. Sim, quem prega aí sabe que não é tão fácil assim, porque a gente procura, ou pelo menos deveríamos procurar, trazer aquilo que está no coração de Deus. E aí ontem à tarde, né, lá em casa orando, falando: Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que é para esses dias para nós? Ouvindo a mensagem de domingo passado, nós estávamos no retiro, mas a gente ouve a mensagem lá no YouTube, né? Se você não ouve no YouTube, vai lá, tem o nosso canal, todas as mensagens estão lá, você pode ouvir quantas vezes você quiser, enviar para alguém, é bem bacana. E aí, Deus me colocou Efésios 5 no meu coração. E Efésios 5, Paulo ele está dando uma série de conselhos ao povo, à igreja de Éfeso. Né? Se você for ver os versículos anteriores ali, o título, pelo menos na minha Bíblia, tem um título em cima do capítulo 15, ele fala caminhando em sabedoria. E aí ele vem trazendo uma série de orientações para que você caminhe em sabedoria. E no versículo 18 que nós lemos, ele fala aos Efésios para eles não se embriagar com vinho em que há contenda. E nós quantas vezes nos embriagamos com as coisas que Deus nos permite ter? Nós nos embriagamos com a nossa casa, nós nos embriagamos com os nossos filhos, nós nos embriagamos com a promoção do trabalho, com muito dinheiro, com fama, com reconhecimento. O vinho nos fala sobre aquilo que tira a nossa lucidez, sobre aquilo que tira a nossa razão.
E quantas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, indo aos cultos, nas células, participando da igreja, mas ainda embriagados com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra. E Paulo está orientando aos Efésios para que eles não se embriaguem com as coisas que são passageiras. Porque a alegria que o vinho produz, por mais intensa que ela seja, ela será passageira. Por mais que você se sinta anestesiado, né, tomando, se embriagando, logo, 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 aquilo vai passar. E o que vai restar para você que já teve aí uma experiência de uma ressaca, vai ser uma dor de cabeça, vai ser um estômago ruim. E aquela alegria, aquele prazer que tanto te trouxe um momento de descontração, no final vai te trazer o quê? Dor, vai te trazer um desconforto, vai gerar algo em você que no final não será uma recompensa, não será prazeroso. É mais ou menos nesse sentido que Paulo está falando aos Efésios. Não se embriaguem, não se iludam, não se percam com coisas que vão trazer a vocês uma satisfação, uma alegria momentânea. Algo que não é duradouro. A alegria produzida pelo vinho tem validade. Ela vai começar ali no meio da festa e depois da festa por algumas horas, mas depois ela vai cessar. E depois o que vai vir é a dor de cabeça, o que vai sobrar talvez é a triste realidade de alguém que quando estava embriagado tomou uma atitude que não devia, falou algo que não devia, fez uma brincadeira indevida, brigou com pessoas que talvez nem queria brigar porque estava sob o efeito do vinho. Nós somos quantas vezes, meus queridos, embriagados por coisas dessa terra que parecem trazer uma alegria, mas que essa alegria e esse prazer é tão momentâneo. É tão passageiro que depois não resta coisa alguma. Paulo diz aos Efésios: não se embriaguem com vinho, e ao contrário disso, no lugar disso, enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Eu gosto dessa tradução. Sejam cheios do Espírito. Aqui na versão que nós lemos, deixai-vos encher pelo Espírito. Assim como, meu querido, se embriagar é uma decisão sua. Porque ninguém toma um porre do nada. Eu não queria e fiquei bêbado. Você tomou a decisão de se embriagar. Eu sei que alguns aí estão se lembrando do tempo que não era convertido, né? Nossa, fazia cada coisa. Eu tinha um tio e ele bebia, né? Chapava o coco, beijava até o cachorro. Quando está bêbado faz cada coisa que fala, meu Deus, como que pode? Embriagar-se é uma decisão. E encher do Espírito, se encher do Espírito também é uma decisão. Diga aí para quem está do seu lado, é uma decisão. Não, mas diga com fé, é uma decisão. Isso, vem comigo em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos decidir ser cheios do Espírito ou não. Muitas vezes nós achamos que o Espírito de Deus é uma força, é uma energia, é um vento, é uma pomba, é um fogo, é óleo, né? Essas são figuras de linguagem que nos apontam a ação do Espírito Santo, mas ele não é nada disso. O Espírito Santo, a palavra vai nos ensinar que ele é uma pessoa e ele quer se relacionar conosco, ele quer ter um relacionamento com a gente. Então, se aproximar e ser cheio do Espírito é uma decisão. E nós vivemos num tempo onde tudo é por aproximação. Você vai no mercado, você paga suas compras, você compra, você parcela no seu cartão de crédito, sem nem pegar o cartão mais na mão. Só com o seu telefone, com a sua digital, você aproximou e está pago. Você aproximou e pode levar para casa. E aí nós achamos que esse princípio também se aplica à vida cristã, se aplica à nossa vida dentro da igreja. Então eu não preciso desejar, então eu não preciso me esforçar, eu não preciso fazer coisa alguma. Eu apenas preciso estar próximo de alguém que está cheio do Espírito. E é bem verdade, irmãos, que estar perto de pessoas cheias do Espírito Santo irá influenciar a nossa forma de falar, irá influenciar a nossa forma de pensar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de se comportar. Afinal de contas, quando nós estamos nos relacionando com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, é quase que impossível você não ser influenciado por aquela pessoa. Mas estar próximo só vai te trazer uma influência, mas não vai te encher do Espírito. Porque você precisa escolher, você precisa decidir estar cheio do Espírito Santo.
O tema da mensagem dessa semana é uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia, alguém entendeu? É uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. O pessoal da manhã estava mais animado, gente. Calor de 40 graus, o pessoal estava mais animado. Sabe, viver cheio do Espírito é importante para todo aquele que procura agradar a Deus. Quantos querem agradar ao Senhor? Amém. Tem gente que nem agradar a Deus quer. Se você deseja agradar ao Senhor e viver de acordo com aquilo que Ele projetou para você, o Espírito Santo faz parte, ou deveria fazer parte, da sua vida. Não tem como agradar a Deus, conhecer a sua vontade, viver a sua vontade, sem ter o Espírito Santo. Nós vivemos dias em que temos crentes muito mole, uns crentes muito frouxos, que tem mais medo da macumba, tem medo da vela, tem medo do atabaque, tem medo disso e daquilo, e não tem o Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que fala mais do que o diabo está fazendo? Ah, e o diabo lá em casa está fazendo horrores. Ele bate nas latas, eu vejo vulto, eu ouço voz, não sei o que, papapá. Pessoas, uns crentes mole, uns crentes frouxos, que não tem posicionamento, que não tem o Espírito Santo, que acha que o Espírito Santo está delimitado a algumas pessoas, que acha que o Espírito Santo está delimitado a alguns espaços. Somente na igreja o Espírito Santo está. Somente na célula o Espírito Santo usa a vida do meu líder para trazer um estudo, para falar comigo. Ou o Espírito Santo tem os seus queridinhos e usa apenas algumas pessoas. Nós precisamos, irmãos, de cristãos. E você precisa ser esse cristão, cheio do Espírito Santo em todo o tempo, em todos os lugares. É tempo de você se levantar e orar na sua casa, e orar no seu trabalho, e orar pela sua família, e orar pelos seus filhos, e orar para ter relacionamento. É tempo de nós pegarmos a palavra de Deus e nos alimentarmos dela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É tempo de nós termos líderes de células cheios do Espírito Santo, que vão levar o estudo com autoridade, com discernimento, com conhecimento. E deixa eu te dizer, isso não depende apenas do estudo da mensagem que está lá no YouTube. Se você é líder de célula, se prepara apenas com a mensagem do domingo, lá na quarta-feira, véspera da célula, está errado. Tu precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque a mensagem é pregada, o esboço vai ser disponibilizado para você, a mensagem vai estar lá no YouTube, mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra se renova todo o tempo, e hoje eu estou pregando, mas na quinta-feira será uma palavra nova, e você tem que ser boca de Deus lá na tua célula, você tem que ser uma boca de Deus na sua casa. Os pastores vão orar por você se for preciso. Nós vamos na sua casa, nós vamos ungir o seu carro, nós vamos ungir a sua cabeça, nós vamos fazer o que for necessário. Mas é tempo de você se posicionar e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Não dá para você viver dependendo de mim, ou dependendo de fulano, ou de Beltrano. Lá no retiro, nós estávamos no retiro final de semana, foi uma loucura. E aí eu preguei lá na sexta-feira na abertura e falei sobre isso. Não vai ter o Henrique lá no seu quarto tocando bateria para você orar. E se tiver, vai ser muito estranho. Não vai ter o Gabriel lá no pé da sua cama e você orando, porque vai ser muito estranho. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado e no domingo, você precisa ter posicionamento, fome e sede. Sabe, nós precisamos de crentes, a igreja precisa de pessoas que estejam sedentas, pessoas que estejam alinhadas e busquem viver uma vida cheios do Espírito de Deus. Porque as obras da carne são muito conhecidas de nós. A vontade da carne, nós não precisamos nem expor, nem falar sobre elas, porque todas nós conhecemos. Mas precisamos de pessoas que carreguem em si as marcas de cristãos que vivem cheios desse Espírito. E Paulo, não apenas ele fala, sejam cheios, deixem ser cheios pelo Espírito, mas Paulo também nos ensina como ser cheio do Espírito de Deus. Abra lá sua Bíblia. Efésios 5, 18, 21. 18 ao 22, perdão. Paulo, ele escreve, e ele diz: não vos embriagueis com vinho,
mas deixem-se, ou sejam inundados, ou permitam ser cheios do Espírito Santo. E aí ele continua, os versículos seguintes, ele diz o quê? Falando entre vós, versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Tá bom, Michel, quero ser cheio do Espírito Santo, como que eu faço? Tá aqui a receita. Salmos, a palavra. Precisamos conhecer a palavra. Cânticos espirituais. O que nós estamos ouvindo, gente? O que toca lá no seu carro, o que toca no seu JBL, o que toca no seu Spotify, o que toca no seu YouTube. Cânticos espirituais. Cantando e louvando a Deus de todo o coração. O povo vem para a igreja, mas parece que se fosse para o shopping estava mais animado, mas vem para a igreja, uma sofrência, né? Meu Deus. Tem gente que acha que para Deus ouvir tem que estar sofrendo, e não é verdade. Você pode ser feliz, pode ser alegre, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder do mesmo jeito. Sabe que a gente aprende a fazer uma cara de piedade, né? Para louvar a Deus. Não tem nada contra se é a tua expressão natural, mas alguns de nós ficam tão contrito, mas não é natural. Deixa o Senhor te encontrar do jeito que você é. Tem um povo que às vezes vem aqui fazer louvor, né? Eu pego no pé deles. Fala, gente, pelo amor de Deus, vocês são muito tristes. Pessoa mó legal lá fora, brinca, conversa, dá risada, pega o microfone e fica, boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém. Se eu não conheço essa pessoa, seja como você é, mas que seja de coração. Nós não podemos buscar a Deus de qualquer jeito. A palavra diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, ele quer ser encontrado por nós. Jesus, ele deseja um relacionamento com todos nós. Só que precisa ser de todo o nosso coração. A palavra diz que nós devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Com todas as nossas forças, irmãos. É hora do louvor, então é para dançar, nós vamos dançar. É hora de pular, a gente vai pular. É hora de gritar, a gente vai gritar. Terminou o retiro na segunda-feira, todo mundo sem voz, exausto já, mas nós estava lá. Uhul, só o bracinho assim, que não aguentava mais pular. Mas com todas as nossas forças. De todo o entendimento. Deus não quer pessoas bitoladas. Ele não quer que você seja um bitolado. Um ignorante. O pessoal antigamente achava que crente era ignorante, né? Crente era o mais ignorante, aquele que não tinha estudo, era aquele que não tinha feito uma faculdade, não tinha bons cargos, bons empregos, né? Não era empresário. Hoje em dia a história mudou, hoje nós somos empresário, médico, advogado, administradores, pastores, somos vereador, somos tudo. E esse entendimento também deve ser aplicado na nossa vida devocional. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo entendimento para entender a palavra, todo entendimento para entender o que está sendo pregado, todo entendimento para não ser levado por qualquer vento de doutrina. A galera hoje em dia, não são todos, mas alguns, principalmente, né, a minha mãe, falar da minha mãe. Às vezes tem umas coisas absurdas, o meu sogro também, tem umas coisas absurdas na internet. E ele vem mostrar para nós no telefone, olha o que está acontecendo, né? Morreu tal pessoa, mas é fake. Mas sabe assim, essa mesma ingenuidade. Temos muitas pessoas que são ingênuas dessa mesma forma dentro da igreja. E acreditam em qualquer coisa. Acreditam em qualquer pregação, em qualquer pastor. Acredita que as séries lá da Record, a The Chosen, tantas outras, é tudo que está lá igual está na Bíblia. Não, deixa eu dizer uma coisa, lá é entretenimento. Tem sim porções da palavra, mas tem muita coisa acrescentada. Se o teu entendimento da palavra de Deus for apenas baseado na série que você assistiu, no livro que você leu, na história que te contaram, no testemunho de fulano ou de Beltrano, meu querido, te falta entendimento. Com toda a nossa alma, com todos os nossos sentimentos. Então, se eu estou bem, eu continuo buscando o Espírito Santo. Se eu estou mal, aí que eu busco mais ainda. A gente vai falar sobre isso na sequência. Então Deus, ele procura que nós nos acheguemos a Ele com inteireza de coração. Paulo continua dando graças a Deus por tudo. Eu sou um pouco reclamão. Eu reclamo um pouquinho assim. Ainda mais no calor, né?
Fala, oh Deus, por que, Senhor, esse calor vai me matar, Jesus? A gente reclama de tudo. Mas se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que aprender a dar graças por tudo. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não aceito, mesmo quando parece que fugiu do controle, Paulo está nos ensinando a ser cheio do Espírito, dando graças a Deus por tudo. E por último que ele fala ali, sujeitando uns aos outros. E é tão difícil, né, irmãos? Nos sujeitar. Porque um é diferente do outro. Cada um tem o seu jeito de pensar, de agir, de fazer as coisas. Eu falo de um jeito, outra pessoa pode falar a mesma coisa que eu disse, com outras palavras, bem mais tranquilinho, e você entender com muita clareza. E parecer que o que eu falei, sendo da mesma forma, seja grosseria. Nós precisamos aprender que somos diferentes e Deus congregou, reuniu pessoas diferentes em um só lugar e nos deu o seu Espírito para nos sujeitar uns aos outros. É somente pelo Espírito de Deus que eu vou me sujeitar ao meu líder. É somente pelo Espírito de Deus que a mulher vai sujeitar ao seu marido. É pelo Espírito de Deus que o homem vai amar a sua esposa. É pelo Espírito de Deus que o pai vai corrigir os filhos com sabedoria. A sujeição uns aos outros demonstra se somos cheios do Espírito de Deus ou não. A tua reação diante de uma autoridade denota, demonstra, denuncia se você é cheio do Espírito de Deus ou não. Quando os nossos líderes, quando nossos pastores, quando pessoas que estão acima de nós nos dão uma indicação de um caminho a ser seguido, qual é a nossa reação? Qual tem sido a tua reação? Quando o teu chefe manda fazer algo que você na tua mente não faz sentido algum e até você sabe que não vai dar certo, mas qual que é a tua reação? A sujeição uns aos outros nos fará ser cheios do Espírito e mostrará se somos cheios do Espírito ou não. E por que ser cheio do Espírito? Por que ter uma vida cheia do Espírito Santo? Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo que nos revela que nós somos filhos de Deus. Sabe, quando nós não temos o Espírito Santo, nós podemos facilmente ser enganados por qualquer outro pensamento. Satanás pode nos acusar, pode dizer para você, olha, você não é um filho, olha, você ainda é um mentiroso, você ainda é um beberrão, você ainda não se converteu, a sua conversão é de fachada, daqui a pouco isso passa, é fogo de palha. Quando nós não temos o Espírito Santo em nós, nós podemos ser facilmente persuadidos pelas circunstâncias, pelas situações da vida, pelo próprio Satanás e perdemos a nossa identidade. Romanos 8, 15 e 16 nos diz que é o Espírito de Deus que testifica, que fala ao meu espírito que eu sou o filho de Deus. E tem uma galera aí, eu falei de manhã e falar à noite, né? Tem uma galera aí que tem o pastor. O meu pai espiritual, o pastor. Gente, eu não concordo muito, cara, não é muito a minha intenção, minha visão. Nós não temos pais espirituais. Meu pastor é meu pastor, mas não é meu pai espiritual. Se o meu pastor é meu pai espiritual, então Deus é meu avô. O que está acontecendo? Está errado. Não faz sentido. O teu discipulador não é teu pai espiritual, não. Ele é teu discipulador, teu orientador, teu conselheiro, teu amigo, qualquer coisa. Mas não sou pai de ninguém. Não me confunda. Quando nós temos o Espírito de Deus, eu não preciso ser adotado por fulano ou beltrano, porque eu sei que eu tenho um pai que está no céu. Então o Espírito Santo me ajuda a entender a minha identidade de filho. E é muito bom se eu ter alguém para me auxiliar, para caminhar comigo, para me orientar, para me ensinar a palavra, para ser o meu discipulador, meu orientador. É muito importante isso, mas mais importante que isso é eu saber quem eu sou em Deus. O Espírito Santo, nós precisamos dele, porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Todos nós temos debilidades. Todos nós temos áreas que precisam ser melhoradas, aprimoradas. Outras precisam ser abandonadas. Talvez você seja preguiçoso. Você pode ser um glutão, né? Come sem fim. Não tem limites das coisas. Você pode ser invejoso, você pode ser fofoqueiro, você pode ser ignorante, você pode ser tanta coisa que nós precisamos ser melhorados.
E o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26 e 27 fala sobre isso. Michel, eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo ser proativo. Eu não consigo ter uma vida de oração. Eu não consigo ter uma vida de leitura da palavra. É o Espírito de Deus quem vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós precisamos nos aproximar dele, a fim de que ele nos auxilie a vencer a nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos que o nosso maior inimigo é o diabo, né? E realmente ele é o nosso adversário. Mas um dos inimigos que mora ao nosso lado, ou melhor, mora dentro de nós, é nós mesmos. Porque o diabo, o demônio, a gente coloca a mão e expulsa em nome de Jesus. Se for o diabo, a gente expulsa em nome de Jesus, ele vai embora, acabou. Mas quando é a minha procrastinação, quando sou eu que estou boicotando a mim mesmo, quando sou eu que não vou atrás da minha faculdade, quando sou eu que não vou liberar o perdão para o meu marido, para a minha esposa, quando sou eu que não me envolvo, que não participo, que não quero, e aí eu fico orando, Senhor. Tem uns irmãos que é meio engraçado. Senhor, me usa. Eu quero ser uma bênção, eu quero servir ao Senhor. A primeira oportunidade que tem, ó irmão, precisamos de um anfitrião, precisamos de um líder, precisamos de alguém, de um discipulador. Não, eu não, Senhor, eu não estou preparado ainda. Quantas vezes nós estamos boicotando a nós mesmos? É nessas fraquezas, a vencer a nós mesmos, as nossas vontades. Hoje a gente estava lá em casa, a gente chegou do culto, e aí a Michele estava lá se trocando, a gente conversando, isso, aquilo, e aí ela falou comigo, você viu? Aí eu fiquei esperando ela continuar. Aí ela parou, nada não, e continuou fazendo o que tinha que fazer. Às vezes o Espírito Santo faz isso com a gente, né? Você vai contar uma coisa e você fala, tá sabendo? E o Espírito Santo fala com você, fica quieto. E você, nada não. É Ele quem nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. A nossa língua às vezes é muito afiada, né, gente? Vamos falar a verdade? A gente gosta de falar mal dos outros, gente. Fala a verdade, eu sou profeta. Tem dia que eu estou revoltado também, irmãos. Minha sogra sofre na minha mão. Tem dia que eu estou bravo. E a minha sogra, tadinha, ela é uma benção. Ela é todo amor, né? Vocês conhecem ela. E aí, de vez em quando, ela vem falar comigo, né? Ai, Michel, tá acontecendo tal coisa, isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu já digo pra ela, manda cair fogo do céu. Manda esse povo pra lá. Quem não quer que se espalhe. Se não quer ajudar, então que se afaste. Pedro, né? Mete uma espada na orelha, corta fora. Daí ela se arrepende de falar comigo. Ela fala, não, né, Michel, a gente tem que orar, né? É o Espírito Santo quem nos ajuda, gente. Eu sou sanguíneo, explosivo, né? Falo alto, falo com as mãos. Vamos lá. Tem que resolver o negócio, vamos resolver, acabou. Mas é possível você ser sanguíneo, colérico. Colérico é outro louco, perturbado. Colérico é pra frente, a vida... Esses dias eu tava vendo lá ontem, tava no Instagram vendo, eu sigo um perfil ali que fala sobre as personalidades, né, os temperamentos, e aí falando sobre o colérico. Aí eu assistindo um videozinho, isso, aquilo, aí eu comecei a ver a curtida do pessoal, tinha um pessoal da igreja aqui curtindo, né, falei, olha só, a gente pega os coléricos aqui, né, pode ser um colérico cheio do Espírito Santo de Deus, transformado, mansinho, calmo. É possível ser um sanguíneo, tranquilo, restaurado. Um melancólico, né? Curado, transformado, um fleumático, sarado em nome de Jesus. Então não se esconda nas suas fraquezas, não se esconda nas suas debilidades, não se esconda porque eu nasci assim, eu sou mesmo assim, desse jeito assim. Gabriela, você não é Gabriela, irmão. Seja transformado por Deus. Outra coisa que nós precisamos do Espírito Santo, porque ele nos ajuda a lembrar das palavras de Jesus. Sabe quando você está orando lá na sua casa, orando pelos seus filhos, pelo seu marido, seja lá por quem você esteja orando, e de repente você começa a citar alguns textos bíblicos que você nem sabia que sabia. Ou você vai falar com alguém, está dando um testemunho, Deus está te usando, e você começa a falar um texto bíblico que você nem imaginava.
É o Espírito Santo trazendo à nossa memória aquilo que nós já conhecemos. Mas agora, se você conhece apenas a partir do que eu te falo, a partir do que o pastor Eduardo, a Lúcia e qualquer um dos outros pastores falam para você, fica um pouco limitado. Mas quando você se relaciona com a palavra, quando você entende a palavra, quando você lê a palavra, mesmo sem entender, o Espírito de Deus nos faz lembrar nas horas certas. Um tempo atrás, eu te ganhei um livro, As Orações dos Homens de Deus. E aí tem várias orações de pessoas que fizeram orações importantes ao longo da história, tanto na Bíblia, né, quanto fora dela. E aquilo nos ensina que na própria Bíblia nós temos orações, a oração de Jesus, Paulo também em momentos de oração, de intercessão. Nós temos na própria palavra nos ensinando a orar. E é nos momentos de batalha espiritual, é nos momentos de angústia, que nós somos lembrados de orações, de palavras que estão registradas na Bíblia para nos trazer esperança. O Espírito Santo nos lembra daquilo que foi dito, daquilo que Jesus falou. É o Espírito Santo também que gera em nós o seu fruto. Gálatas 5, 22 e 26. Você que vai levar o estudo essa semana, tem bastante versículo para você ler, passar para a galera lá e bem para frente. Gálatas 5, 22 e 26 fala sobre os frutos do Espírito. Amor, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Nós quer saber se alguém já tem um relacionamento com o Espírito Santo? Perceba se ela tem o fruto do Espírito. É possível que você não tenha alcançado todas essas características ainda, mas à medida que nós nos aproximamos e nos relacionamos com o Espírito de Deus, ele vai gerar em nós o seu fruto. Falei de manhã, se você me acha um pouco perturbado, meio louco assim, saiba que eu já tenho o fruto do Espírito. E se eu não tivesse, ia ser bem mais difícil. Então, às vezes, quem tá do seu lado aí, você fala, meu Deus do céu, é tão difícil. Mas ela já tem o fruto do Espírito. Estamos todos em um processo de transformação. E é o Espírito de Deus que vai gerar em nós a mudança. Para nós encerrarmos. Porque nós falamos sobre como ser cheios. Por que ser cheios? E agora, para que ser cheios do Espírito de Deus? Isaías 61, do 1 ao 3, ele fala sobre as características ou as funções de todo aquele que é cheio do Espírito de Deus. Eu não vou ler Isaías 61, mas você pode ler na sua casa e no estudo da semana. Mas ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, proclamar o ano aceitável do Senhor, consolar todos que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, e vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. É para isso que Deus nos deu o seu Espírito. Para pregar aos quebrantados, para pregar aos mansos, para pregar aos cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para consolar os que estão tristes. Aí você, líder de célula, né? A gente que é líder. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Lá na célula só tem gente difícil. Meu Deus, cara, só chega gente quebrada. É para isso que Deus nos deu o seu Espírito. Para trabalhar com o quebrado. Para trabalhar com o cativo. Para trabalhar com o que está triste, angustiado. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu falo de experiência de cunho próprio. Tem aquele que prova a nossa fé. Tem aquele que prova se a gente é cristão de verdade. Nem todo mundo é fácil de trabalhar. A igreja é uma congregação, uma reunião de pessoas, todo mundo quebrado. Todo mundo que procura a igreja porque precisa ser curado. É igual quem vai para a academia.
Quem vai para a academia é porque quer mudar os seus hábitos de vida. E aí tem que correr, tem que se esforçar, tem que aumentar a carga. Por quê? Porque você quer mudar a tua atual situação, o teu corpo. E aí se você vai para a academia e começar a olhar para as pessoas e começar a reclamar, nossa, mas só tem gente fora de forma, só tem gente fora do peso. Tá lá por causa disso mesmo, para ser transformado. É a mesma coisa de você chegar na igreja e começar a reclamar que na igreja só tem gente que precisa ser tratado. Nossa, na igreja só tem gente que precisa ser curado. Nossa, na igreja só tem gente que precisa ser restaurado. Exatamente. Deus colocou o seu Espírito em nós para trabalhar com os mansos, com os que estão quebrados de coração, para libertar os cativos, para trabalhar com os que estão em luto, para trabalhar com os que estão em angústia, para trabalhar com aqueles que estão inconsoláveis. Uma vida cheia do Espírito de Deus irá atrair os quebrados. Não se assuste se na fila do mercado começar a chegar pessoas perto de você, puxar assunto do nada e de repente você está falando de Jesus para ela. Não se assuste se o teu discípulo só te dá dor de cabeça, só te dá trabalho. É difícil, mas é justamente com esse que Jesus colocou o seu Espírito em você, para você trabalhar e cuidar. Não vamos fazer aqui, um conto de fadas, história da carochinha, não. Não é fácil. Não é fácil. É desafiador. Você aconselha, você ora, você ajuda, você faz tudo e a pessoa parece que não ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Dá com os ombros e continua seguindo a vida. Aí daqui a pouco, no próxima estação, quebra a cara de novo, se arrebenta, se machuca e volta a pedir consolo, ajuda, tudo de novo. E eu tenho que fazer tudo de novo? Temos. Porque o Espírito de Deus está sobre nós para pregar boas novas aos quebrados de coração. O Espírito de Deus também é para os dias de hoje. Existe uma teologia que prega que o Espírito de Deus e os seus dons foram apenas para os apóstolos até Atos dos Apóstolos. Eles ensinam que os dons do Espírito e os milagres, as curas e tudo mais acabou em Atos dos Apóstolos. Só que isso é uma mentira. Isso é um engano. Essa é uma teologia que aprisiona e que limita a ação da igreja. Começou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando eles estão reunidos em um lugar de oração. O Espírito Santo vem sobre eles. Todos são cheios do Espírito, começam a falar em outros idiomas, em outras línguas. E naquele dia, um homem comum, você sabe a história do homem chamado Pedro, o pastor falou sobre ele semana passada. Um homem comum, um empresário da sua época, pescador. Pelo que nós vemos, pelos próprios diálogos da Bíblia, um homem muito direto, reto, objetivo. Pronto a se dispor, pronto a morrer por Jesus. Um homem que também negou Jesus, andou sobre as águas, mas afundou. Um homem que tem tantos contrapontos, que a ponto de quando Jesus foi crucificado, morreu, voltou a lavar as suas redes, voltou ao barco. Esse homem comum, em Atos 2, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito de Deus, se levanta e prega a sua primeira mensagem, seu primeiro sermão. E naquele dia, 3.000 almas aceitam a Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, para mim e para você, e aqui Costeira, este mesmo Espírito que levantou a Pedro com autoridade, com ação, paixão e ousadia, é o mesmo Espírito que está sobre nós. É o mesmo Espírito que está disponível a quem quiser. A quem estiver disposto a ter relacionamento, a quem estiver disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus planos, dos seus sonhos, abrir mão do que quer que esteja necessário para estar perto dele, ele está acessível hoje.
Líder de célula, te falta autoridade, sabe por quê? Porque você tem medo de confiar no Espírito de Deus, sendo que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você, não são suas palavras persuasivas, não é a sua oratória, não são os teus dons ou as tuas habilidades, mas ainda continua sendo o Espírito de Deus operando no coração do homem caído. Não se preocupe, mulher, em pregar para o seu marido, falar contra isso ou contra aquilo. Pregue Jesus ressurreto e isso converterá o coração do pecador. Não é meu trabalho convencer ninguém. O meu trabalho, a minha função é pregar o que a palavra diz. E Ele, o Espírito de Deus, trabalha no coração do ouvinte. Não é a palavra do pastor Michel. Nossa, quando o pastor Michel prega tão tremendo. Oh, meu querido, você me constrange com isso, porque não sou eu. Ainda é o Espírito de Deus. E quando não for Ele, a minha pregação não vai passar de uma palestra cansativa, enfadonha e sem produzir resultado nenhum. Mas quando o Espírito de Deus toma a vida do pregador, toma o músico, toma o cantor, toma o diácono que está lá na porta, a professora lá no Ministério Infantil, quando o Espírito de Deus toma nossas vidas, então há transformação, então há mudança. Quando o Espírito Santo parar de ser uma visita de um domingo à noite na sua vida, num culto que você participou, quando o Espírito Santo deixar de ser um momento gostoso que eu senti no culto, um arrepio, uma lágrima, quando ele deixar de ser uma experiência impessoal, de um local que eu vou aos finais de semana e passar a ser uma pessoa que caminha com você, que acorda do seu lado, que fala ao teu coração, que corrige as suas motivações, que muda os seus pensamentos. Quando o Espírito Santo for uma pessoa real na tua vida, então você experimentará a nova vida. Então você vai experimentar a graça que nos faz permanecer. O Espírito Santo não estava limitado a Atos. Bem pelo contrário, em Atos começou a história da ação do Espírito de Deus através dos seus discípulos. E essa história, ela continua até hoje. A história continua sendo contada. Nós continuamos escrevendo o livro de Atos. E o Senhor quer que eu e você, que nós façamos parte dessa história. É tempo de você se levantar, mulher, cheia do Espírito de Deus, e orar na sua casa. E orar pelos seus filhos. E orar pelo seu marido. É tempo de você se levantar, homem, e orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, orar pelo seu trabalho. É tempo de você assumir o seu papel de sacerdote. Não mais um menino, mas sacerdote na sua casa. Não mais uma menina, mas uma esposa que caminha, que auxilia, que transforma, que muda a vida do seu esposo, dos seus filhos, através do Espírito de Deus. É tempo de você se levantar cheio do Espírito de Deus e viver debaixo dessa autoridade que o Senhor nos dá. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem, não aos pastores, não aos líderes, não aos diáconos, mas é aqueles que crerem. Em meu nome farão as obras que eu faço e obras ainda maiores. Em nome de Jesus e através do Espírito, a autoridade foi dada a todos nós. Todos nós. Não cessou em Atos, mas está ainda hoje, nos dias de hoje. O Espírito Santo continua operando. Em 1 Coríntios, coloca para nós, por favor. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 11. Primeiro Coríntios 12. Diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Existem várias formas de ministério, de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dado ao dom da fé, a outro, pelo único Espírito, o dom de cura, a outro, o poder de operar milagres e de profecia, discernimentos de espíritos, variedades de línguas e ainda o dom de interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e o único Espírito realiza todas estas coisas, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme Ele mesmo deseja. Sabe quando é que nós teremos uma célula eficiente? Quando nós teremos uma igreja mais eficiente? Quando eu entender que Deus deu, que o Espírito de Deus concedeu o dom de palavra de sabedoria para um, de cura para outro, de milagre para outro, e para mim Ele também me deu um dom, e juntos, unidos, nós seremos eficazes, eficientes. Os dons do Espírito de Deus é para hoje, é para este tempo, é para você, é para a sua célula, é para a sua liderança, é para o seu departamento. É tempo de nós voltarmos a fluir nos dons do Espírito e juntos concluirmos a missão, a obra que nos foi entregue em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar.